Graça e paz, louvado seja o Senhor. Vamos para mais uma Escola Bíblica Dominical e, com a graça de Deus, concluiremos hoje, se o Senhor assim permitir, o capítulo 3 do livro de Apocalipse, aqui a carta à igreja em Laodiceia. Tá? Nós começamos no domingo passado e aí preferimos fazer uma pausa para seguirmos hoje com mais tempo e com mais qualidade. Então, vamos dar início. Vou pedir para o irmão Celso orar para a gente começar e depois vou pedir para os professores fazerem uma breve recapitulação, tá? Para que a gente consiga seguir, já trazendo à memória alguns pontos, algumas questões que nós tratamos na semana passada, tá bom? Não precisa ser nada extensivo, não. Tá? É apenas uma breve recapitulação. Até porque, à medida que a gente continuar, a gente, sem sombra de dúvidas, vai voltar em algum desses pontos aí para reafirmá-los e até para utilizá-los na sequência da carta como argumento, como base, enfim. Tá? Então, Celso, meu irmão, por favor, graças, paz, bom dia. Hora para a gente começar? Graças e paz, bom dia. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos agora, Senhor Deus, a tua direção, a tua orientação, que o Senhor possa iluminar nossas mentes, Senhor Deus, nossos corações, abrir nossos ouvidos para estarmos atentos para ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Por favor, que dependemos do Senhor. Tira todas as nossas dificuldades de explanar, dificuldade de entender, dificuldade de compartilhar, e que o teu Espírito, ó Pai, possa estar nos iluminando agora, trazendo aos nossos corações, às nossas mentes, toda a verdade, Pai, que está nas tuas palavras. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de estudar e de aprender da tua palavra. Abençoa e usa a vida de cada um dos teus servos que estarão nos ajudando agora, nos ensinando. Ó Pai amado, que o Senhor possa usá-los como ferramentas, como instrumentos. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração agora. Amém. Amém. Vamos começar, então. Bom, serei cavalheiro. Valdinete, minha irmã, você pode fazer uma breve recapitulação, por favor? Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia. Nós falamos na semana passada, né, que a cidade de Laodiceia, ela ficava numa rota muito importante, uma rota comercial muito importante, e entre Colossos e Hierápolis, falamos também que ela ficava no vale do rio Lico, e situava-se na cidade hoje moderna de Denizli, que é a atual Turquia, no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor, e que Colossos e Hierápolis, elas tinham, assim, umas águas de qualidades, Colossos água quente, que era águas termais, que servia até como tratamento de saúde. Falamos que quando chegava em Laodiceia, a água já era uma água fria, uma água morna, porque a outra cidade tinha água de qualidade, que era uma água já fria, que dava para beber, mas que quando chegava em Laodiceia, já era uma água morna e isso já provocava até mesmo ânsia de vômito. Né? Já vinha, até mesmo assim, além de ser morna, havia algumas substâncias que deixavam a água intragável, vamos assim dizer, né? E que Apocalipse é um livro assim que ele é bem contextualizado, voltado para o contexto daquela cidade, mas que tem grandes lições para nós hoje. Benção. Natson? Bom dia. Bom dia. Bom, nós vamos continuar, né, hoje. Nós falamos sobre a questão
de quem era que estava apresentando, né, a questão do Amém, né? Eu não sei se nós chegamos a falar sobre a questão. Me lembro que nós falamos sobre o princípio, Deus, Jesus ser o princípio, né, da criação, no sentido de que ele, não que ele tivesse sido o primeiro, mas que ele fosse o principal, né, o criador, já estava desde o início, né? E hoje nós iremos continuar na nossa meditação aí sobre essa carta de Laodiceia. Tá bom? Tá ótimo. Nós chegamos, sim, a falar sobre essa questão de Jesus ser o princípio, né? Falamos bastante até, se eu não me engano, bastante. Lembramos até da carta do apóstolo Paulo a Colossenses, enfim, tratamos bastante, sim. Pois então, irmão, bom dia, graças e paz. Graça e paz, amados e amadas do Senhor, um bom dia. Nós destacamos que Laodiceia era um centro comercial financeiro importante, era uma cidade famosa por sua riqueza, por sua indústria de um tecido negro e também pelos remédios que fazia para os ouvidos e para os olhos, né? E a igreja de Laodiceia participava da riqueza e da prosperidade da cidade. Era uma igreja rica, de pessoas importantes, no entanto, não recebeu do Senhor Jesus nenhum elogio sequer, né? E o Senhor Jesus se apresentou à igreja como o Amém, né? Significando que suas afirmações são verdadeiras, sendo uma pessoa que se pode confiar e que tem a última palavra, aquilo que ele fala está consumado. Ele se apresentou como uma testemunha fiel e verdadeira, né? Aquela testemunha que se pode confiar porque sempre diz a verdade, conhece aquilo de que dá testemunha, até porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. E nós destacamos, né, que ele se apresenta como o princípio da criação de Deus, ou seja, ele é o agente de Deus na criação de todas as coisas. Aí nós destacamos, conforme o pastor Redney disse, Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 18, e também Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus se apresenta à igreja, e Jesus exorta a igreja, dizendo que conhecia as obras daquela igreja, conhecia aí as suas operações, né, as suas realizações espirituais, e ele dá a sentença, dá o veredito: olha, a igreja não é nem fria e nem quente, né? Não é quente nem fria, nem quente. Então, ela é morna, né? Antes fosse fria ou quente. E porque era morna, seria vomitada da boca do Senhor Jesus, daquele que é o Amém, daquele que é a testemunha fiel e verdadeira, que é o princípio da criação de Deus. E aí nós já falamos que havia ali aquela questão da água morna, os viajantes sedentos iam beber aquela água, causava náusea, né? Até o pastor Redney destacou, né, as substâncias que tinham naquela água e que acabava provocando ânsia de vômito naquele que ingeria aquela água. Então, o Senhor Jesus, né, pelas ações daquela igreja, estava a ponto de vomitar, né, a igreja, porque estava criando náuseas, né, a atitude indiferente, a mornidão espiritual daquela igreja. Foi o que nós destacamos na semana passada. Muito bom, irmãos, muito bom. A Juliana colocou que a chamada está muito baixa. Eu não estou com Não, dificuldade. Redney, estava dando muito eco. Acho que era algum microfone aberto. Eu fechei todos os microfones aqui, inclusive dos professores.
aqui, por exemplo, tem um carro passando na rua com um alto-falante anunciando alguma coisa para venda e termina alcançando também o microfone capta, né? Mas aí eu vou pedir para os professores abrirem e fecharem os microfones, é chato, mas acho que a gente consegue melhorar um pouquinho a qualidade para quem for falar naquela hora, tá? Antes da gente entrar nos versos de hoje, né, a partir do versículo 18, que é o conselho que o Senhor vai dar, o Beto tinha feito uma pergunta, na verdade ele fez uma colocação na aula passada, falando sobre a questão da igreja no masculino e da igreja no feminino. E aí ele me lembrou e eu disse, eu vou dar uma olhada no texto original. Irmãos, o texto original vai tratar a igreja como feminino porque a igreja É a é noiva. substantivo feminino, né? Até na língua portuguesa. Então, o artigo é feminino, preposição, tudo está caminhando ali para a palavra no feminino. Isso altera alguma coisa do que a gente comentou na semana passada? Ao meu ver, não. Tá? A palavra, ela é feminina, mas o aspecto dela, ela traz um sentido mais amplo, né? Ela vai apresentar a igreja como a noiva, mas de qualquer forma, a igreja é também o corpo. Então, se a gente for examinar o texto lá, quando o apóstolo Paulo faz essa ilustração de corpo, de lavoura, de edifício, então, dentro da ilustração que ele está usando, o artigo e todos os demais termos vão variar também. Tudo vai caminhar de acordo com aquilo que ele está registrando, tá? Então, respondendo lá o que eu fiquei de responder, é feminina a expressão, mas o sentido é um sentido maior, ok? É o que eu entendo. Tranquilo com relação a isso? Vamos seguir, então. Qualquer... Red, Oi, o Beto, acho que foi o Beto que já levantou a mão ali. isso. Isso mesmo. É isso que você ia falar, Ivaldinete? Não, eu ia falar outra coisa, depois do Beto. Tá bom. Fala, meu irmão. Não, bom dia, gente. Só acrescentando a introdução aí, né? É que a gente focou na questão de que o Senhor compara essa igreja aqui com uma igreja morna, mas além da mornidão, tinha o mau cheiro da água, né? Não era só a mornidão da água, era o mau cheiro. Por exemplo, a NVT, na Bíblia de Estudo aqui, ela tem um comentário que diz assim, ó. Vou ler aqui, tá? As fontes das águas termais de Herápolis eram famosas por suas qualidades terapêuticas. Colossos era igualmente famosa por suas fontes de águas frias e refrescantes. Em contraste com isso, a água disponível em Laodiceia era mal cheirosa e morna. A água dessa qualidade era ruim. Jesus estava dizendo que a indecisão do compromisso da igreja com ele era revoltante. Então, eu só queria fazer essa observação, além de ser morna, o mau cheiro, né? E aí a gente lembra que o Senhor, ele quer... A nossa adoração, né? Ela deve subir como um aroma suave às narinas do Senhor. E a vida da igreja, né? Deve ser um incenso que o Senhor se agrade de sentir o cheiro, né? O Senhor dá aquela inspirada e fala, é a minha noiva. Ai, Jesus Cristo. Irmãos, eu não tenho nenhuma Desculpa por informação. não abrir a imagem, tá? Tudo bem, tudo bem. Eu não tenho nenhuma informação a respeito do odor, do mau cheiro das águas de Colossos. Eu não tenho, tá bom? A Bíblia NVT é uma Bíblia confiável, é uma boa tradução, mas essa informação vai além da tradução. O texto não fala sobre nada que traga odor. Então, eles estão se baseando em alguma outra informação além do texto bíblico. Eles estão utilizando aí, talvez, alguma informação histórica, algum dado que eu desconheço, inclusive nos estudos que eu fiz para a RBD. Não sei se algum outro professor teve essa... Não achei nada. Tá? Eu desconheço essa questão do odor. Depois, vou até pedir para o Beto me mandar esse print aí, ou essa foto dessa informação, porque eu vou procurá-la. Se for verdade essa informação, é uma informação interessante, sim.
Se essa água vem com mau cheiro, é um ponto interessante, enriquece mais a descrição e nos ajuda a entender e até imaginar, como o Beto imaginou, o efeito disso nos moradores, nos viajantes, e a comparação que a gente pode fazer, como de fato ele fez, quanto às narinas do Senhor, né? Não sei até que ponto essa informação é verdadeira. Eu realmente desconheço, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir. Sou eu. Fala, minha irmã. Só para complementar o que o Beto falou, eu achei uma ilustração que eu achei interessante. Diz assim, ó, frio, quente ou morno? Aí, o muro. Conta-se uma história que um certo homem estava em cima de um muro. De um lado do muro estava um anjo, que ele ficava dizendo, vem cá. E esse anjo ficava chamando, clamando para que o homem viesse para o seu lado. E do outro lado estava o diabo. E ele não fazia nada, só ficava observando e olhando. E o anjo do outro lado ficava: vem cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então o homem perguntou: por que você não faz nada? Não pede para que eu vá para o seu lado? E o diabo respondeu: é porque o muro é meu. Em outras palavras, sai de cima do muro, né? Sim. Sai de cima do muro, porque o dono do muro não tem muito interesse que a gente saia dele, não. Ai, Deus. A gente crê, irmãos, que o diabo não é dono de nada, né, no sentido da criação. Mas a ilustração que a Evalginete trouxe é a da dúvida, a da indecisão, né, da falta de posicionamento. É que E está essa relacionado ao dúvida, crente morno. essa incerteza, essa mornidão ou essa ausência de posicionamento, ela, sem sombra de dúvidas, agrada muito mais ao diabo do que ao Senhor. O Senhor sempre nos chama a um posicionamento, né? Interessante. O Beto me mandou a foto aqui, mas eu vou seguir, senão a gente não vai conseguir passar adiante, tá? Depois eu olho a foto direitinho e caso tenha algum ponto interessante que eu possa acrescentar ou compartilhar com os irmãos, aí eu trago mais para o final da aula ou até na próxima aula, se for o caso, tá bom? Vamos, a partir do versículo 18. Você tinha levantado a mão de novo, Beto? Não, eu esqueci de baixar e eu apaguei aqui. É um pecador. Não começa não, cara. É um pecador. Vamos lá, gente. Verso 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Bom, vamos ver o que o verso 18 tem a nos ensinar aí. Natson, querido, bom dia. Bom dia. Então, elogio Jesus não tem para dar, né? Não tem nenhum elogio para dar. Apesar da igreja ela se sentir perfeita, né? Não precisar de nada, né? Jesus olhava e via a sua miséria. Então ele não fala de idolatria, não fala de pecados de imoralidade, não fala nada disso, mas ele diz para ela que ele vê exatamente do jeito que ela é, né? Mas, apesar de não ter elogios, Jesus dá conselhos, ele aconselha. E o conselho justamente é esse, né? Jesus ele se apresenta então como um mercador espiritual. Lembrando que a cidade ela era um centro comercial importantíssimo na época, né? Compras e vendas aconteciam naquela cidade. E a igreja em si,
provavelmente era rica materialmente falando. E olha só como é que é interessante, né? A igreja ela estava mais voltada para a riqueza material, para o que ela era materialmente. Como é que ela se sentia, né? Se sentia abastada. Muitas vezes, isso confunde, muitas vezes, a cabeça de alguns cristãos. O ser abastado materialmente aparenta indicar também prosperidade espiritual, e na verdade não é. Mas, de repente, pode ser que não haja riqueza, mas que a pessoa está tão tranquila na sua vida que se sente abastada. Mas Jesus diz o seguinte, olha, você não é o que pensa. Quando eu penso em Jesus dizendo isso que ele diz para a igreja, que a igreja ela pensa que é rica, ela pensa, né, que não tem falta de nada, e ele diz que, na verdade, ela é exatamente o contrário, ela é desgraçada, miserável e nua, né? A igreja, aqui no feminino estou falando, na verdade, eu imagino uma pessoa louca, uma pessoa que está fora de si. Imagina uma pessoa cega, miserável e nua, dizendo exatamente o contrário daquilo que ela é. Né? Dizendo, não, eu vejo tudo, eu estou vendo tudo, com muita clareza. Né? Eu sou muito, muito rico. Né? E eu estou muito bem, né? Estou bem vestido. Quando, na verdade, não é nada disso. A pessoa está nua, a pessoa está cega e a pessoa está miserável. Né? Então, se uma pessoa é desse jeito e fala o contrário, é como se estivesse fora de si, completamente fora de si, não vendo o real, mas imaginando o irreal. Então, eu creio que a cegueira aqui não seja uma cegueira de vista material, mas uma cegueira mental, moral e espiritual. É essa cegueira que Jesus fala. Então, ele se apresenta como um mercador, mas um mercador espiritual, né? Dizendo para a igreja o seguinte, olha, eu te aconselho a comprar de mim ouro, mas esse ouro não é o ouro material. Esse ouro é o ouro espiritual, é o ouro, exatamente o estar com Cristo, o estar com Deus, né? É a própria presença de Deus. Esse é o ouro que Jesus ele apresenta e aconselha que a igreja compre dele. Né? E também as vestes. As vestes aí seriam as vestes da santidade. Né? As vestes da pureza espiritual, que era o caso da igreja que não tinha. Ela pensava ter, né? Ela pensava que possuía, mas não tinha. E também o colírio, né? Para os seus olhos. E nesse caso, como eu já disse, não para os seus olhos materiais, mas para os seus olhos espirituais, porque a igreja precisava de clareza espiritual. Ela não estava vendo um palmo à frente do nariz dela. Né? Então, era necessário o colírio espiritual, né, que desse a ela clareza para que ela pudesse ver a ela mesma. Ela não estava se enxergando do modo como ela realmente era. Né? Por quê? Porque ela se achava autossuficiente.
né? E nessa sua arrogância, ela se tornava cega, né? E então a igreja tem esse conselho de Cristo, que passa a ser o conselho para cada igreja e para cada indivíduo que possa se encontrar nessa situação. Maravilha, meu irmão. Pastor Luizeto. Bom, para falar do versículo 18, recorda aqui o versículo 17, a razão dele estar aconselhando ele, o Senhor Jesus está aconselhando a igreja, né? Verso 17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Recordando que essa igreja se orgulhava de haver adquirido riquezas, de ser próspera, de ser uma igreja de sucesso, mas não conseguia ver o seu terrível estado espiritual, pois apenas ela via e valorizava a sua prosperidade material, a posição dos seus membros na sociedade, e espiritualmente a igreja estava numa situação que causava dó, porque era miserável, era pobre, era cega e nua. Aí o Senhor Jesus diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres. E é fantástico, né? Deus é o dono do ouro e da prata, né? Como diz o profeta. Né? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Né? Então, esse verso 18 é uma mensagem para mostrar a atitude de Cristo ao encarar a atitude de jactância, né? De orgulho, de arrogância por parte dos membros da igreja de Laodiceia. Né? Porque a cidade de Laodiceia, seu centro bancário, seu colírio, a sua lã preta, não serviriam para dar a riqueza, a visão e a decência espiritual para a igreja. Não. Até porque os olhos do Senhor, né, a atitude do Senhor, né, o olhar do Senhor é um olhar espiritual. O Senhor não se impressiona com as coisas que impressionam os olhos humanos, não. Os olhos humanos ficam impressionados com a prosperidade, com a riqueza material, né, com a prosperidade, com a riqueza física, aquilo que é palpável, aquilo que os olhos veem. O Senhor, ele olha além, né? O olhar do Senhor é um olhar além disso, é um olhar espiritual. E a igreja em Laodiceia, ela estava calcando a sua segurança nessa condição material, nessa condição financeira, nesse sucesso, humanamente falando. O que para o Senhor não era nada, ao contrário, a ponto de dizer que aqueles irmãos estavam, eles se considerando no estado confortável, no estado de vanguarda, no estado de um patamar elevado. Na realidade, o Senhor joga tudo por terra e diz, ó, vocês não passam de miseráveis, de pobres, de cegos, e vocês estão nus. E aí, quando ele faz e dá esse conselho de adquirir ouro refinado pelo fogo, para que tenha uma verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual, vestiduras brancas para se vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da nudez, colírio a fim de que eles tenham a visão adequada, a visão correta da parte de Deus, a visão espiritual, né? Então, nós temos aqui compres, né? Ouro refinado, vestiduras e colírio. Né? Os bancos, a produção de lã e os remédios eram talvez as três maiores fontes de riqueza da cidade. E aí o Senhor Jesus usa justamente isso como exemplo para a igreja, né? E quando ele diz, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo simboliza a verdadeira riqueza celestial, sem máculas nem tristezas, adquirida por persistência na fé e refinada pelo sofrimento por causa do amor a Cristo. Né? Vestes brancas, ou seja, a igreja precisava se purificar, se santificar e ser sincera.
as vestes brancas remetem à santidade, à santificação, a procurar ter uma vida sem manchas, sem máculas, né? E colírio, a igreja precisava ir ao Senhor Jesus para limpar os seus olhos espirituais e ver a condição em que se encontrava e ser modificada pelo Senhor Jesus. Laodiceia era um centro farmacêutico, incluindo uma substância que era reduzida a pó, misturada com água e aplicada aos olhos. Então, o Senhor Jesus usa, né, esses elementos importantíssimos da cidade para exortar, para aconselhar, para admoestar os irmãos daquela igreja a que estivessem buscando adquirir o que realmente era necessário para as suas vidas, e a fim de que experimentassem um renovo espiritual, a fim de que experimentassem aí um avivamento espiritual, porque estava morta essa igreja. Né? O que chama a atenção é que era uma igreja que se considerava rica, e o Senhor Jesus disse que, na realidade, era pobre. E mais do que pobre, quando ele usa esse termo miserável, né, a gente tem a classificação do rico, né, daquele que é classe média, daquele que é pobre e daquele que é miserável. Né? É pior do que pobre. Né? Está num estado de miséria, né? Está realmente num estado de mendigância. E aí nós temos o Senhor Jesus dizendo: olha, vocês podem ter a verdadeira riqueza. Vocês estão miseráveis, vocês se acham ricos e estão miseráveis, mas vocês têm condições de obterem a verdadeira riqueza. E eu estou aconselhando como vocês podem adquirir essa verdadeira riqueza. Muito bom. E Valdinete? Vou só resumir, né, que já foi dito várias coisas importantes e edificantes, né? É verdade. Jesus viu a igreja de Laodiceia como uma igreja fraca, cega e infrutífera. E quando ele fala comprar de Cristo ouro refinado, quer dizer também que a verdadeira riqueza, ela é espiritual. Vem exclusivamente de Deus. E ele oferece ouro refinado, ouro puro. A gente sabe que o ouro refinado, ele passa pelo fogo para tirar todas as impurezas do ouro, né? Isso quer dizer o quê na vida cristã? A gente tirar, quando você tem uma vida de relacionamento com Cristo, essa verdadeira riqueza espiritual, que você alimenta a cada dia, vai tirando da gente tudo aquilo que a gente carrega, traz do mundo conosco, né? A velha natureza que tem que ser mortificada a cada dia, para que verdadeiramente a beleza do ouro seja resplandecida. A luz do ouro, né? Aquele ouro em si, ele é lindo. Né? Quando você pega assim uma barra de ouro, eu nunca peguei, mas eu já vi em filme, já vi em televisão, mas a gente vê que o ouro, ele é lindo, a cor do ouro. Assim como um diamante precisa ser quebrado, todo lapidado para mostrar a verdadeira beleza, o seu verdadeiro brilho, o cristão também, nós cristãos, precisamos ser refinados, passar pelo fogo para sermos poldados, ou seja, limpados, purificados de toda a impureza. Comprar do Senhor vestiduras brancas, é Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza, de atos de justiça. E o colírio, somente Jesus pode curar a cegueira espiritual. Pensei que ia continuar. Irmãos, o Nasson disse, né? Eles provavelmente eram uma igreja rica, eles eram abastadíssimos, riquíssimos. Os laodicenses eram ou estavam imensamente ricos, e essa riqueza os levou a uma autossuficiência.
E não só a uma autossuficiência, mas a uma complacência. Ou seja, eles se tornaram coniventes com o pecado que estava acontecendo no meio deles, com o mundo à sua volta. Eles não sofriam um problema de doutrina, o Natson falou sobre isso, eles não sofriam um problema de perseguição, como as suas igrejas irmãs vizinhas, mas eles sofriam um problema interno de independência, de autossuficiência. E essa riqueza, essa autossuficiência, também os levou a um comodismo, a uma acomodação, a um assemelhamento do mundo à sua volta. Ou seja, eles se deixaram influenciar por aqueles que estavam à sua volta. E aí eu quero deixar claro aqui, irmãos, que o problema em si não é a riqueza. O problema é o que essa riqueza gerou no coração desse povo. Zona de conforto. Perfeito, meu irmão. Eles entraram numa zona de conforto tal que estava tranquilo. Do jeito que estava, não tinha problema nenhum. E isso fica evidente na forma como o Senhor vai tratar com eles daqui para frente. Só a nível de informação, né? Os historiadores vão contar para a gente que a região inteira de Laodiceia era extremamente rica e constantemente escolhida como o principal exemplo da riqueza da região. Então, Laodiceia era o exemplo de uma região rica, tá bom? Além disso, diz a história que um homem chamado Hiero faleceu e deixou como herança 2.000 talentos. Só que ele deixou como herança para a cidade. E essa herança de 2.000 talentos que ele deixou para a cidade, até os nossos dias atuais, equivaleria a alguns milhões de reais. Alguns milhões. Então, para a gente ter ideia de como Laodiceia era rica e de como seus moradores também eram ricos, tá bom? Por volta do ano 60, a gente já falou, a cidade estava localizada ali, e a igreja também, né? Numa região de muitos terremotos. Então, por volta do ano 60, o terremoto devasta a cidade de Laodiceia. Mas eles reconstroem essa igreja, eles reconstroem, na verdade, a cidade sem nenhuma ajuda de Roma. E, pasmem, os novos prédios que são construídos, que são levantados em Laodiceia, são muito melhores, muito mais majestosos, muito mais chamativos do que os primeiros. Então, eles constroem aí um estádio, um ginásio, com 270 metros de extensão, só de pista de corrida. Eles têm portões triplos, várias torres, vários prédios. Irmãos, a cidade ficou ainda melhor do que antes do terremoto. E isso sem nenhum incentivo financeiro por parte de Roma, tá bom? A igreja, queridos, assim como a cidade, acreditou que essa sua riqueza material significava também uma riqueza espiritual. E o problema é que essa perspectiva da igreja estava completamente errada. Eles se consideravam ricos, mas na verdade eles eram extremamente pobres. E é isso que Jesus está falando aqui, quando fala a igreja de Laodiceia. Quase uma Dubai dos nossos dias, né, Valdinete? Pode falar, meu irmão. Levantou a mão. Pode falar, Luizito. O microfone está fechado. Eu tive a impressão de ter aberto. Ok, obrigado. Eu sempre gosto de aplicar para as nossas vidas, para a nossa realidade, e nós precisamos tomar cuidado porque hoje a gente pode entrar também numa zona de conforto, a gente pode morar num excelente condomínio, a gente pode ter a internet, assistir a mensagem que a gente quer, a gente pode mandar uma oferta por uma ação social e ficar numa zona de conforto e achando que estamos agradando a Deus. Não que morar em condomínio é muito bom, você ter conforto é excelente, mas isso não pode fazer com que você fique estagnado. É o que aconteceu com aquela igreja.
né? De você realmente colocar o coração na obra e ser praticante da palavra. E essa coisa é muito interessante, porque às vezes nós conhecemos pessoas que tinham uma condição humilde, eram completamente dependentes do Senhor, né? Eram dedicados ao Senhor, pediam a bênção do Senhor, aí o Senhor concedeu a bênção, e essa pessoa passou a ter uma condição financeira melhor. A primeira coisa que ela faz achar que não depende mais do Senhor, se afasta dos caminhos do Senhor, se afasta da igreja do Senhor, se afasta das obras do Senhor. E aí me lembra aquela ilustração daquele jovem temente ao Senhor. Ele ganhava muito pouco no seu trabalho, mas era um cristão dedicado, um irmão dedicado, um discípulo dedicado na igreja. Ele orou, pastor, ore para que eu seja promovido no serviço, porque se eu for promovido no serviço, eu vou dar um dízimo maior, eu vou contribuir mais com a ação social da igreja, eu vou dar uma oferta financeira maior também para a obra missionária. E aí, o pastor orou e tal, aquele irmão foi promovido. Aí, aquele irmão sendo promovido, ele sumiu da igreja. Aí o pastor, esse irmão sumiu da igreja? Aí o pastor entrou em contato com o irmão. O que está acontecendo, meu irmão? Você agora melhorou a condição, você pediu oração, você evoluiu, e agora você se afastou? Não, pastor, porque na época eu tinha uma condição social inferior, eu ganhava pouco. Agora que eu fui promovido, que eu estou ganhando um excelente salário, eu tenho outros compromissos sociais. Então, eu tenho que investir meu tempo e meu dinheiro em outras atividades agora. Então, agora eu não tenho mais tempo para estar na igreja, para estar servindo ao Senhor. E aí o pastor falou assim, meu irmão, não tem problema, nós vamos dar um jeito nisso. Já que nós oramos para que Deus estivesse providenciando a sua promoção no serviço e você tendo um aumento de salário, vamos orar para Deus tirar a tua promoção, para você ser rebaixado, você ser demitido do emprego, que aí você passará a ter tempo para servir o Senhor. Ele, não, pastor, não faz isso não. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas, infelizmente, Redinei, essa ilustração retrata situações que nós conhecemos. E que, infelizmente, até na própria Igreja Batista Betel, recentemente nós passamos por isso. E não somente na Igreja Batista Betel, as igrejas, de um modo geral, às vezes as pessoas começam de uma forma piedosa, mas a questão financeira, né, a riqueza, e como o Redney falou, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Paulo não fala que o problema é o dinheiro, Paulo fala para Timóteo, o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Porque se a gente tem dinheiro, a gente vai sustentar a obra missionária, a gente vai comprar cestas básicas, a gente vai ajudar as famílias carentes, né? A gente vai atender as crianças da melhor maneira possível. A grande questão é que, muitas vezes, o ser humano ele é seduzido pelo conforto, ele é seduzido pela facilidade, ele é seduzido pela riqueza, né? E esse é um alerta para nós como igreja. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é você se satisfazer com a zona de conforto e achar que está muito bom só a zona de conforto, tá ok? Só queria compartilhar isso, Redney. E se a gente passasse a fazer a oração do desemprego, Luzeto? Não sei, né? É algo para a gente pensar, vamos orar por isso, Senhor. Será que a gente deve fazer a oração do desemprego? Deus, melhor orar para se converter com o emprego mesmo, né? Senhor, converte, traz de volta o irmão que está empregado agora, que o Senhor abriu a porta, que o Senhor abençoou. Irmãos, a Tatiane pediu a palavra, está com a mãozinha levantada aqui, e o Beto, para variar, pediu a palavra também, tá? Eu só vou concluir aqui a minha fala, e aí eu já passo a palavra para vocês, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, irmãos? A gente está vendo uma igreja que está confiando nas suas próprias capacidades, e que as suas capacidades têm turvado, têm tirado a sua visão sobre si mesma e a sua visão do mundo à sua volta, porque ela olha para o mundo à sua volta e ela não vê problema no que ela tem enxergado, e ela olha para si mesma e também não vê nenhum problema. A NVI vai traduzir aqui
uma parte do versículo 17, dizendo assim: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. São as características, os adjetivos que o Senhor vai usar. E eu acho muito interessante, né? Porque, na verdade, esse profundamente, como que ele traduz aqui? Ele diz que é miserável, digno de compaixão, desgraçado e profundamente aflito. É o sentido mais literal do que Jesus está dizendo. Você não é só miserável, você é desgraçado, ou seja, você está sem a graça de Deus e por isso você está profundamente aflito. Essa expressãozinha vai aparecer, esse adjetivo vai aparecer apenas mais uma vez, lá em Romanos capítulo 7, verso 24, quando o apóstolo Paulo vai dizer: miserável ou desgraçado homem que sou. E a intenção de Jesus aqui, irmãos, não é, quando ele fala digno de compaixão na sequência, levar a igreja de Laodiceia a uma autocomiseração, não. Ai, meu Deus, pobre de mim, quem sou? Não. O objetivo do Senhor é mostrar o estado real desse povo, dessa igreja, e dizer assim: percebam que vocês precisam de ajuda. Vocês não aceitaram a ajuda de Roma por orgulho, por jactância. Vocês não aceitaram a igreja do Senhor. Vocês não têm aceitado a oferta do Senhor, não têm se moldado à palavra de Deus, à vontade de Deus. Mas a verdade é que vocês são miseráveis, apesar de tudo que vocês têm. E quantas pessoas que têm tantas coisas vivem uma vida miserável, irmãos? A miséria não está condicionada às posses materiais. Tem gente que não tem riqueza material, mas é rica aos olhos de Deus. A gente viu a igreja aqui agora há pouco, que era pobre aos seus próprios olhos, mas rica aos olhos do Senhor. E igualmente nos nossos dias, quantas pessoas não têm uma conta bancária gorda, recheada, mas têm uma vida tão próspera, tão rica, que é de fazer inveja a muitos milionários por aí. Aí Jesus vai dizer: eu te dou um conselho. Acho interessante, porque ele é irônico às vezes, né? Até nas próprias cartas. Ele está sendo muito brando aqui. Olha, eu vou te dar um conselho, tá bom? Bem tranquilo, bem calmo, ele diz: compre de mim. Já que você tem tanto dinheiro, venha à fonte certa. Ele vai dizer assim: dou-te este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, é óbvio que Jesus está fazendo um jogo de palavras aqui. É evidente. Porque a verdadeira riqueza que a igreja de Laodiceia precisaria ter, ela não pode ser comprada. Se pudesse, essa igreja teria comprado e teria comprado todo o lote, toda a mercadoria. O que o Senhor está mostrando é: vocês têm comprado tudo de todos os outros comerciantes. A linguagem que vocês entendem é uma linguagem comercial. Vocês têm bancos, vocês emprestam dinheiro, vocês dão dinheiro. Mas, na verdade, vocês precisam procurar a fonte certa que vai enriquecê-los, não daquilo que é corruptível. Porque Hiero morreu e deixou milhões e milhões e milhões, porque não pôde levar isso com ele. Mas se vocês entenderem o que está sendo dito, então vocês adquirirão uma riqueza que não pode ser corrompida e que ninguém pode tomar ou que não se perde. Jesus está dizendo que automaticamente ele é a única fonte da verdadeira riqueza. E ele vai dizer que eles precisariam comprar um ouro refinado pelo fogo. Essa é uma expressão interessante também, irmãos. A ideia do ouro refinado pelo fogo vai aparecer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. E a associação que Pedro faz do ouro refinado pelo fogo é com o sofrimento. Então, talvez Jesus esteja falando para a igreja de Laodiceia que eles estão prestes a passar por um sofrimento, prestes a passar por uma prova de fogo, a fim de que eles sejam verdadeiramente enriquecidos. Talvez Jesus esteja fazendo um paralelo entre o sofrimento
para que haja enriquecimento, para que haja maturidade, para que haja despertamento. Irmãos, talvez isso tenha, sim, uma relação interessante, viu? Talvez o sofrimento, a prova, a luta, faça a gente enxergar como os nossos bens são insuficientes. Pensa agora em tempos de pandemia. Quantos milionários gastando toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, tentando achar a cura para a doença, tentando comprar vacina por fora, furando fila, e nada pode trazer o remédio, a cura. Nada. Nada. Quem é o único capaz de trazer cura, restauração, saúde, vida, fôlego de vida, oxigênio para respiração, irmãos? É o Senhor. Não importa se é rico ou se é pobre, todos têm sofrido da mesma forma. Talvez tratamento, enfim, essas coisas assim que o dinheiro ainda pode comprar, diferenciem um do outro. Mas Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão próximos a passar por um grande sofrimento, para ver se enxergam que essa riqueza de vocês não serve para nada. Eu acho esses pontos bem interessantes, né? Eles se vestiam da melhor lã, diferenciadíssima, trazendo para os nossos dias, eles podiam vestir os melhores ternos, as melhores roupas, as melhores marcas, e ainda assim estavam nus aos olhos do Senhor. Eu vejo aqui uma relação da nudez do Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento essa nudez em contraste com o pensamento grego, né, que até as imagens, né, as estátuas aí nuas da arte grega, mas no Antigo Testamento, irmão, na cultura judaica, a nudez era uma vergonha. A nudez era motivo de vergonha. A nudez, além disso, era símbolo do juízo de Deus. Depois você pode dar uma lida lá em Isaías capítulo 20, de 1 a 4, por exemplo, e você vai ver que nudez também significa juízo de Deus. Então, se essa nudez aqui estiver também relacionada à prova, a fogo, à provação, Jesus pode estar dizendo mesmo para essa igreja que eles estão prestes a enfrentar o juízo de Deus por causa da complacência, por causa do descaso, da indiferença desse povo para a vida de pecado que eles vinham levando. E, por fim, o Senhor caracteriza esse povo como cegos, como aqueles que tinham olhos, mas eram incapazes de enxergar, que tinham fama de produzirem um colírio, mas eram incapazes de ver as coisas da sua volta. Eu realmente acho que há um paralelo aqui com João capítulo 9, quando a gente tem aquele exemplo, né, aquele milagre de Jesus do homem que nasceu cego. E depois, se você der uma olhadinha em João 9:39, a fala de Jesus é maravilhosa e ela cabe muito bem aqui. Ele diz, eu vim a este mundo para julgamento. Olha de novo, a ideia do juízo, da prova, da aflição. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para que os que veem se tornem cegos. É Laodiceia todinha. Vou passar então a palavra para a Tatiane e depois a palavra para o Beto. Bom dia, minha irmã. Bom dia, gente. Bom dia, pastor. Queria só fazer uma colocação. O finalzinho do versículo 18 fala justamente isso, né? Compre colírio para ungir os seus olhos, para você poder enxergar. E quando eu leio isso, eu lembro da palavra orgulho. Eu acredito que essa riqueza, né, essa estabilidade que o povo, que a igreja de Laodiceia tinha, gerou um orgulho no coração deles, a ponto do Senhor declarar isso. Você precisa do colírio, você precisa, né, enxergar. Você está em volta de uma comodidade tão grande que você não enxerga. E eu entendo que é uma questão de orgulho também. E a gente vê, né, nós mesmos tendo muito orgulho em muitas situações por conta do comodismo, por conta da estabilidade, não apenas financeira e material, mas até mesmo essa questão, né, como o irmão Nadson falou, já até no domingo passado, era uma igreja que tinha a palavra, né, que tinha conhecimento, e isso de alguma forma pode gerar orgulho no nosso coração, porque, entre aspas, né, conhecemos a escrita.
E aí eu queria ler aqui o que eu encontrei aqui, o significado da palavra orgulho, que eu acredito que se encaixe muito bem no que a gente está conversando. A palavra orgulho pode ser uma conotação positiva ou negativa, dependendo do contexto e do sentimento que representa. É um termo pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa ou alguém, né, ou uma igreja, um lugar, tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, qualidades e ações. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Nesse caso, o antônimo de orgulho seria humildade. Só pontuar isso, tá? Posso Era uma seguir? igreja orgulhosa. Orgulhosa pelo que possuía. Sem dúvida. Muito bom. Beto, vai lá, meu irmão. Então, eu só queria, na verdade, continuar aquilo que o pastor Luizeto começou, né? Porque a gente está 1h07 exatos de estudo, de aula, né? E falando de um contexto, de fatos históricos, né? De temas que, se a gente não prestar atenção aos nossos olhos, a gente vai falar, poxa, a gente passou 1 hora falando de coisas que não tem nada a ver com a gente. Provavelmente a gente nunca vai naquela região, né? A maioria de nós. Né? Então, o que isso tem a ver comigo, né? Eu acredito que... por que eu estou falando isso? Porque corre o risco da gente terminar essa aula e a gente olhar para um filho, para a esposa, para o marido e falar assim, nossa, que igreja difícil Deus tinha, hein? Aquela igreja de Laodiceia. Era uma igreja morna e a gente começa a criticar ela como se o negócio fosse só com ela, né? A Tati acabou de falar de orgulho, né? E se a gente falar de orgulho e a gente olhar para a gente, nosso castelinho começa a desmanchar, né? Se a gente for olhar, como o pastor estava falando, né? Sobre a questão financeira, né? Os ídolos da nossa vida, né? Que vão entrando em nossa vida e muitas vezes a gente permite que eles fiquem, né? A gente corre o risco de ficar olhando para essa igreja e terminar essa aula criticando essa igreja como se a gente não se identificasse com ela. Então, eu acho que é importante, é necessário, não é só importante, é necessário a gente fazer uma aplicação pessoal, né, de todos esses fatos, né, da riqueza, do orgulho, da vaidade, da autossuficiência, né, de provavelmente Laodiceia uma igreja uma cidade, uma igreja que olhava para as outras e falava, não quero contato com ninguém, eu sou da minha denominação, né? E aí ela perde a essência do evangelho, que é a multiforme sabedoria de Deus espalhada em outras igrejas, né? Então, eu acredito, só queria falar isso, né? Acho que dando continuidade àquilo que o pastor já falou, que a gente precisa olhar para essas informações e ver se não há em nós, né, vestígios ou, de fato, esse tipo de comportamento. Porque senão, sabe aquela história da gente ouvir uma pregação e tá doendo em nós, a gente tá ali apanhando, e no final da pregação a gente fala assim, nossa, fulano devia estar aqui. Fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra. Eu acho que eu vou mandar o link dessa pregação pro fulano. Sendo que quem apanhou foi eu, pô. Quem tem que abaixar a crista sou eu, quem tem que ir pro quarto chorar sou eu, né? Então eu fico terceirizando, eu fico só, não é para mim, não é para mim. Então eu penso que nós estamos encerrando essas 7 igrejas, eu acho que a gente tem que fazer uma recapitulação de todas elas, né? E ver os pontos fracos de cada igreja e ser bem sincero, essa é a proposta da vigília até, né? E a gente ser bem sincero com a gente mesmo, né? O que disso está em mim? Porque se tem esses defeitos em mim, eu preciso abandonar. É a proposta de Jesus. Compre ouro, né? Compre roupa branca. Então, não dá para me ficar olhando para os outros e terceirizando, como se comigo tivesse tudo certo. Preciso abandonar o que o Senhor não quer ver. E, por outro lado, tem as qualidades de cada igreja, né? Que eu preciso olhar para essas qualidades e ver se há essas qualidades na minha vida. Se não há, eu preciso correr atrás. Eu preciso
me encaixar dentro desse contexto. Eu preciso, de alguma forma, tirar o nome dessas igrejas, Tiatira, Laodiceia, né, e colocar o meu nome, como se o Senhor estivesse falando, Betinho, é com você que eu estou falando, né? Não é agora com o coletivo, agora é com o individual. Eu preciso trazer isso para mim, porque senão eu vou passar minha vida inteira responsabilizando circunstâncias pela vida que eu levo, né? Uma vida morna, que não é nem fria. E o Senhor preferia que fosse fria, mas não é, como não é fria, né? É morna, não é fria nem quente, é morna, está a ponto de vomitar, né? Então é só isso que eu queria acrescentar a respeito da aplicação pessoal, de que nós precisamos fazer. Eu volto no texto da ceia, né? Que Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Do que a gente está ouvindo, o que cabe para mim? Sem defesa, eu não preciso me defender diante de Deus. Eu só preciso me arrepender, né? Reconhecer e me arrepender. E aquilo que eu não alcancei ainda, eu prossigo. Como o próprio Paulo diz, né? Eu prossigo para o alvo. Eu ainda não alcancei, mas eu vou me esforçar. Pode ser que eu não alcance, mas eu vou me esforçar, eu vou me submeter, eu vou ceder, eu vou reconhecer e eu vou, de alguma forma, ser essa igreja que o Senhor, quando voltar, quer encontrar, e eu vou estar pronto para quando ele voltar, ele me recolher e a gente se alegrar numa mesa como amigo. E é muito interessante a razão para que esse arrependimento aconteça, né? O que o Beto está falando é de um contextualizar. Eu preciso pegar essa palavra e preciso aplicá-la à minha vida. Não dá para deixar ela solta, generalizada, é para o outro, não é para mim. E aí, quando Jesus vem falando isso, o objetivo dele é exatamente o arrependimento. É despertar nessa igreja um choque de realidade tão grande que os leve ao arrependimento. E aí, agora, a partir do versículos 19 e 20, a gente tem uma boa razão para que a igreja de Laodiceia e a igreja Batista Betel, ou eu e você individualmente, nos arrependamos e nos voltemos para o Senhor. Os versos 19 e 20 vão dizer assim, ó: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos ouvi-los, professores? Ivaldinete. Se pois zeloso e arrepende-te. A solução ao problema dos discípulos em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam do zelo para com Deus e se arrependerem. E interessante quando ele faz a comparação, né, do pai que ama o filho, corrige o filho, porque ama aquele filho. Já passei por uma situação dessa e... mas por que você está falando isso? Você fica preocupada com o que os outros dizem? Eu disse, na questão não é com o que os outros dizem. A gente se preocupa muito com o que os outros dizem a respeito de mim. Mas a avaliação é, o que Deus diz de mim? Eu tenho que me preocupar com a avaliação do que Deus faz a meu respeito, para que eu possa me arrepender, para que eu possa ter zelo com a obra do Senhor. Natson. Então, apesar das varadas, né? Apesar das fortes pancadas aí pelas palavras de Jesus sobre a igreja, Deus ainda, né, mostra que é amoroso. Olha, eu estou fazendo tudo isso aí porque eu te amo. Né? Eu falei tudo isso porque eu te amo. Estou vendo aqui, lá em Hebreus, né, capítulo 12, de 4 a 11, vai falar sobre isso. Né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Né? E continua dizendo, né, qual é o filho
a quem o pai, né? Ou melhor, qual é o pai que não corrige o filho a quem ama? Né? Então, nós até estávamos comentando sobre isso ontem, né? Todo pai açoita o filho, corrige o filho a quem ama, e é duro com o filho muitas vezes, mas porque ama, né? Mas porque ama. Então, Deus está aí demonstrando, Jesus, né? Está aí demonstrando o seu amor pela igreja, né? E da mesma forma que ele faz, ele também espera que a igreja, que os seus servos façam também com os seus irmãos, né? Assim como diz Tiago, lá no capítulo 5, 19 a 20, depois os irmãos podem estar vendo, e também os pais com os seus filhos. Né? Então, é puro amor. Né? Então, ele foi duro, sim, mas para dar uma chacoalhada, para machucar, no sentido de, né, a ferida fazer com que a igreja acorde, e aqui, como o Betinho falou, né, a igreja, ou a pessoa, ou cada um de nós, acordemos, né, com essas feridas, com essa coisa que torna o coração, né, dolorido, né, e volte-se para Deus. Né? A intenção é causar dor para que essa dor faça com que haja arrependimento, né? Haja choro, de tristeza pelo que se é, né? Pelo pecado em si. É essa a intenção. Porque depois disso, o que Jesus mais quer trazer o bálsamo, é trazer a cura. É tudo aquilo que ele mais deseja. Né? É por isso que ele fala, olha, eu repreendo e castigo a quantos amo. E aí, então, ele complementa, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E é isso que ele espera, o arrependimento, para que ele possa, então, ministrar a cura, né? E trazer, então, de volta a igreja ao que ela deve ser. Luizito? Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ainda amava aquela igreja orgulhosa. Apesar de tudo, o Senhor Jesus amava muito aquela igreja. E de maneira severa se dirigiu a ela com o propósito, com o objetivo de corrigi-la, né? Porque ele corrige, ele disciplina quem ama. Por isso ele conclamou aqueles crentes, aqueles cristãos que fossem zelosos, fossem comprometidos com a sua palavra e se arrependessem, tivessem um quebrantamento, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma transformação completa. Eles deveriam abandonar toda atitude arrogante e pecaminosa. Eles deveriam voltar para o Senhor Jesus. E, voltando-se para o Senhor Jesus, assumindo uma atitude de humildade, de dependência e de fidelidade a Ele. Por isso ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele como o Pai, ele como amigo, ele como irmão, ele como o Senhor, corrigindo aqueles a quem ele ama. E quando nós amamos alguém, quando nós queremos o melhor para esse alguém, e nós observamos esse alguém cometendo alguma coisa errada, nós vamos instruir, vamos exortar, vamos admoestar, vamos aconselhar, orientar, e se necessário for,
repreender e disciplinar, para que a vida seja transformada, para que a conduta seja transformada, para que a conduta seja mudada. Até porque nós amamos, nós não queremos ver essas pessoas que fazem coisas erradas sofrerem consequências danosas. Então, o Senhor Jesus, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho para com essa igreja, para com esses irmãos, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele então está exortando, repreendendo e disciplinando esses irmãos. É interessante essa palavra, ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eles eram mornos, e aí eles são conclamados pelo Senhor Jesus a se tornarem fervorosos, ferventes, conforme o termo grego vai indicar, ou quentes. Ou seja, isso é algo vital, para aqueles que estão interessados em terem uma vida realmente cristã espiritual. Aí nós temos uma conclamação a uma mudança completa de mente, de comportamento, uma mudança de alma, aí uma nova direção dada ao próprio ser, através do arrependimento, abandonando práticas pecaminosas. E não é raro encontrar pessoas que viveram aí anos e anos suas vidas cristãs e numa zona de conforto, em dado momento experimentarem uma conversão genuína. Eu já tive experiência quando seminarista em São João de Meriti, na primeira igreja batista em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, eu lecionava para os novos convertidos, para aqueles que iam se preparar para o batismo. Em ocasião, eu fui procurado por um irmão novo convertido, ele disse: olha, Sérgio, eu quero me batizar. Eu fui batizado quando novo, em uma igreja batista, na cidade de Duque de Caxias, terra de Tenório Cavalcante, homem da capa preta, e ele disse: olha, eu entendo que na realidade eu tomei um banho, eu frequentava a igreja e na realidade eu fui atrás de namorada, me batizei, fiquei lá na igreja e era muito bom estar na igreja, depois eu saí, me afastei e hoje realmente eu me converti. Eu disse: olha, diante das suas palavras, realmente você não foi batizado, você tomou um banho, você não experimentou um novo nascimento. Agora você se arrependeu, agora você se converteu. Eu levei o caso para o pastor e ele foi batizado. E quantas pessoas que experimentam um renovo espiritual e reconhecem: puxa, durante tantos anos vivi uma vida morna, vivi uma vida cristã indiferente. Mas aí houve um toque do Espírito Santo, houve um quebrantamento, passou por uma experiência pessoal com o Senhor e experimentou um renovo espiritual. É isso que o Senhor Jesus estava querendo para aquela igreja, um renovo, um despertamento espiritual, que houvesse um arrependimento, que eles se tornassem zelosos à palavra do Senhor. E aí no verso 20, quando ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí comunhão, a ideia de estar à mesa, de participar da comunhão. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus, ele terminou sua exortação àquela igreja indiferente, apresentando-se como aquele que está do lado de fora da porta, batendo e querendo entrar. Ele estava chamando a atenção dos crentes daquela igreja, indiferente e orgulhosa, a que se eles ouvissem o seu chamado e abrissem a porta para ele, ele entraria e cearia com eles. Isto é, ele estabeleceria uma íntima comunhão com a igreja, e isso a restauraria. Ele queria restaurar aquela igreja, e aquela igreja seria restaurada tendo comunhão com ele. E aí, que coisa triste, o Senhor da igreja do lado de fora. E há uma ilustração muito interessante, um pai que levou o filho para uma determinada exposição de quadros, e tinha esse quadro retratado, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato.
E aí, uma coisa chamou a atenção do filho, porque a porta, né, estava o Senhor Jesus, né, e as pessoas do lado de dentro, mas a porta não tinha maçaneta. E aí o filho disse: pai, está faltando algo aqui nessa porta, cadê a maçaneta? E aí o pai explicou: meu filho, essa porta representa a porta do coração. E o coração, ele não tem maçaneta pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. O coração você não abre pelo lado de fora, você abre pelo lado de dentro. Você abre o coração para receber Jesus. Aquelas pessoas precisavam abrir a porta para que Jesus entrasse e celebrasse a comunhão com eles. Então, por isso, eis que estou à porta e bato. Aquela igreja precisava abrir a porta para o Senhor Jesus entrar. O Senhor da igreja estava do lado de fora. E sempre essa é a minha preocupação. Eu entendo que todas essas palavras para as 7 igrejas, elas se aplicam às igrejas, né, em todos os tempos, as igrejas locais, as chamadas congregações, representando a igreja do Senhor, a igreja universal do Senhor, a verdadeira igreja universal do reino de Deus, que é a igreja do Senhor, que vai se encontrar com o Senhor, o ajuntamento de todas as congregações, de todas as igrejas locais. Então, a gente precisa tomar cuidado também, porque muitas vezes nós podemos preparar uma mesa pensando que Jesus está. Podemos até separar uma cadeira pensando que Jesus está. Podemos declarar Jesus Cristo é o Senhor e colocar na tabuleta da igreja Jesus Cristo é o Senhor. E ele não está, quando na realidade ele não é o Senhor. Podemos usar slogans, né? Podemos usar metáforas, podemos usar jargões, podemos usar até palavras eloquentes, e o Senhor Jesus olhar e dizer assim: eu não faço parte de nada disso. É preciso que vocês se arrependam. É preciso que vocês sejam zelosos. Eu disciplino vocês. Eu estou à porta batendo. E se vocês abrirem, eu vou entrar e vou celebrar a comunhão com vocês. Olha que oportunidade. O Senhor Jesus dá uma oportunidade maravilhosa para aquela igreja. O Senhor Jesus dá uma oportunidade maravilhosa para todos nós. Ele dá uma oportunidade para nós. Ele exorta aquela igreja, mas ele não fecha a porta para aquela igreja. Aí, usando o trocadilho, ele não fecha a porta. Ele orienta, ele aconselha aquela igreja a abrir a porta para ele. Não era ele que estava fechando a porta, a igreja que estava fechando a porta. Então, ele está abrindo a porta, dando oportunidade, dizendo: abram a porta, e se vocês abrirem a porta, se arrependerem, eu vou entrar. E aí vai ser um renovo, e aí vocês serão restaurados, e aí vocês vão experimentar a verdadeira riqueza, a riqueza que o Pai Celestial oferece a vocês, que eu ofereço a vocês como unigênito Filho de Deus. Nossa, é de uma aplicação maravilhosa esses 2 versos, principalmente esse verso 20. Jesus está à porta, e eu espero em nome de Jesus, que Jesus esteja dentro da Igreja Batista Betel, dentro dos lares da Igreja Batista Betel, que Jesus esteja sentado junto conosco à mesa, que realmente a cadeira não seja apenas um simbolismo, mas que a presença dele seja real, que Jesus seja sentido por todos aqueles que entrarem nas dependências da Igreja Batista Betel, porque igreja somos nós. Rua Tambor 70 são as dependências da igreja, que as pessoas percebam e sintam Jesus dentro das nossas casas, e que as pessoas também abram as portas dos seus corações para receberem Jesus. Eu acabo me empolgando, né? E essa veia de evangelista, né? Fala muito alto. Uma veia evangelística que todos nós precisamos ter, né, meu irmão? E essa empolgação é fruto do coração pastoral, de um coração convertido que entende a necessidade do que nós estamos falando aqui. Irmãos, Deus está falando como igreja. Há muita gente que olha para esse versículo 20 aqui e pensa que é um verso para não crente. É um versículo evangelístico, eu vou usar para quem não conhece a Jesus. Olha, pode usar.
pode usar porque é a palavra de Deus, mas Deus está falando com a sua igreja aqui em Apocalipse. Uma igreja que tinha deixado o Senhor do lado de fora, ou que tinha deixado o Senhor de lado, por causa das suas riquezas, por causa do seu orgulho, como a Tatiane colocou, condescendente, complacente com o pecado à sua volta, com o mundo à sua volta, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai pelo mesmo caminho. Nós corremos um sério risco de nos assemelharmos à igreja de Laodiceia. Quantas vezes a gente está orgulhoso até do que não tem? Tem gente orgulhosa sem ter nada. Irmãos, é muito triste isso, é muito triste. Mas Deus está falando com a sua igreja. Uma coisa que me chama muita atenção nesses versos 19 e 20 é o fato de Deus amar a sua igreja. Deus ama a igreja de Laodiceia, apesar dela. Irmãos, a igreja colocou o Senhor para fora, deixou o Senhor de lado. E o Senhor diz, repreendo, disciplino porque eu amo. Ele não deixou de amar, isso é extraordinário. Ele não diz, eu estou disciplinando vocês porque eu já os amei. Ele diz, eu amo. A quem eu amo, eu corrijo. Fantástico. Que fidelidade. Que longanimidade. É pai mesmo, Amanda, é pai. Ele é pai e é um amor impressionante, impressionante. E imerecido, totalmente merecido. Essas duas expressões, né, essas duas palavrinhas aqui do verso 19, né, repreendo e disciplino. Irmãos, a primeira, do sentido de repreender, é evidenciar o erro, é apontar a transgressão. Olha, eu estou mostrando para vocês onde está a falha. A falha está aqui. E eu espero que alguma coisa seja feita. Estou esperando uma atitude da parte de vocês. E aí, quando ele fala sobre disciplina, ele está falando sobre corrigir. Eu estou mostrando a falha, estou corrigindo vocês. Se necessário, vou açoitá-los. Como diz o texto de Hebreus capítulo 12, que o irmão Nasson já citou. Se for preciso, vou corrigi-los com vara, vou castigá-los. Mas o meu objetivo é que diante da primeira atitude, que é evidenciar, mostrar onde está a falha de vocês, haja uma tomada de decisão, haja um posicionamento, haja uma resposta favorável. E que resposta favorável é essa? É que vocês abram a porta e venham desfrutar da comunhão comigo. Que Deus perfeito. O que Deus espera de nós, irmãos? De nós, hoje, é que diante da palavra dele, a gente enxergue onde nós estamos falhando, onde talvez nós estejamos errando, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa autossuficiência, autoconfiança, o que quer que seja que Deus esteja falando contigo aí e comigo, ele espera uma tomada de posição, porque o erro está sendo revelado, está sendo apontado, e antes que o castigo da disciplina venha, ele espera que nós abramos a porta e digamos assim, vem, Senhor. O Senhor que me ama e está me apontando o erro, mostrando a ferida. Eu quero que o Senhor sare, que o Senhor cure a minha ferida. Porque o médico que mostra onde está ferido também é poderoso para curar a ferida. Aquele que em João 10 diz, eu sou a porta, diz, agora eu estou a porta. Mas eu quero entrar, eu quero espaço em sua vida, eu quero fazer parte do seu dia a dia, das suas escolhas. Eu quero que a sua riqueza material seja acompanhada de uma prosperidade espiritual. Eu quero te enriquecer verdadeiramente para que os seus bens te tragam contentamento nessa vida. Eu quero que você enxergue as maravilhas das minhas obras, porque eu sou o Criador desde o princípio. Então, quero que você veja o que eu criei com os olhos corretos, sem a miopia espiritual que você tem tido. E eu quero que você se vista não só dessa lã negra que é tão admirada na sua região, mas eu quero cobrir a sua nudez, do mesmo jeito que eu cobri aquele meu filho pródigo lá da parábola. Olha, irmãos, é o convite do Senhor para nós. A gente só precisa abrir e permitir que ele faça parte. Ele quer comunhão conosco, é o sentido do cear. Ele quer intimidade, quer comunhão, quer relacionamento.
É tudo que o Senhor quer de nós. Ele não quer dízimos altos, não é disso que ele precisa, ele não precisa de nada disso. Ele não quer sacrifício, oferta, nada, nada. Isso é só uma consequência. O que ele quer? Quer intimidade, quer relacionamento com a sua igreja, com o seu povo. É o que ele espera de nós. E por fim, ele vai entrar nos versos 21 e 22 para a gente finalmente concluir. Ele diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, o verso 22 já basicamente foi ministrado aqui no versículo 20. Ele termina o verso 20 dizendo: se alguém ouvir a minha voz. Então, o convite ainda é: deem ouvidos àquilo que o Espírito está falando. Não é a voz de João, não são palavras de João apenas, é a voz de Deus, assim como não são os professores simplesmente ministrando nessa manhã. É a palavra de Deus, é o Senhor falando. Deem ouvidos, o Espírito de Deus está falando, e quem der ouvidos, ou seja, quem der atenção, e em consequência abrir a porta do seu coração, da sua vida, o Senhor vai realizar algo maravilhoso, né? Ele promete comunhão, promete intimidade, relacionamento. Mas vamos lá, professores. Versos 21 e 22, vou começar pelo Luizeto, depois a Ivaldinete, depois o Natson, tá bom? A promessa que o Senhor Jesus fez aos vitoriosos quanto à vida eterna foi que eles compartilhariam de sua vitória. Esse é o nosso Jesus maravilhoso. Ele vence, ele compartilha da sua maiúscula vitória conosco. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Gente, falar o quê? É só glorificar ao Senhor. E aí, pastor Redinei, eu lembro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. E aí, no original grego, esse termo, mais que vencedores, a ideia é que, mais que vencedores, em Cristo nós somos super conquistadores. Nós conquistamos, e é o que temos aqui, né? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, muito mais do que uma vitória, uma maiúscula conquista. Olha, recompensa maior do que essa não existe. Então, ele está mostrando para a igreja, olha, tendo comunhão comigo, participando da vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal, tendo a vida eterna, sendo um verdadeiro vitorioso, receberá uma grande conquista, um grande galardão, uma enorme recompensa. É só glorificar ao Senhor. E é um alerta para nós também, não abrirmos mão por conforto nenhum, por pecado nenhum, por tentação nenhuma, por provação nenhuma, abrir mão desse presente, dessa conquista que o Senhor tem para cada um de nós, se formos realmente quebrantados, nos arrependermos e sermos fiéis a Ele, ao compromisso assumido com a sua palavra. É maravilhoso. Tal honra não será para os autossuficientes e orgulhosos, como já ouvimos, né? Mas sim para todos os que ouvem e obedecem ao seu chamado. Então, precisamos quebrar o nosso eu a cada dia. Atendermos e abrir, porque uma das coisas que a gente observa nessa carta, Jesus respeita o livre-arbítrio, mas é necessário que a gente ouça e abra a porta e obedeça. Atitude.
Natson? Acho que vencedora, eu acho que era um dos sentimentos da igreja de Laodiceia. Vencedora, próspera, né? Porque ela se sentia rica, autossuficiente, era orgulhosa, então ela se sentia também vencedora, né? Mas, tirando Cristo do centro, colocando Cristo do lado de fora, tanto que ele diz, eu estou à porta e bato, então, Cristo estava do lado de fora, né? Tirando Cristo do centro, isso faz de qualquer igreja ou de qualquer pessoa derrotado ou derrotada. Então, na verdade, ao vencedor, o vencedor é aquele que coloca Cristo, então, que está do lado de fora, no centro, né? A partir do momento que se coloca Cristo no centro da sua vida, ou no centro da sua igreja, então, essa igreja, ou essa pessoa, ou essas pessoas, se tornam vitoriosas, vencedoras e mais que vencedoras, porque o seu galardão é eterno. Não é uma vitória aqui e agora e passageira. É uma vitória aqui, agora e eterna. Então, é por isso que Jesus fala, olha, ao vencedor, e aí eu interpreto, aquele que me colocar no centro, dar-lhe-ei, né? Irei conceder que se assente comigo no meu trono. Porque é isso que Deus promete, é isso que Jesus promete para a igreja, né? Sentar com ele no trono, ou seja, ser vencedor pela vitória dele. Né? Não é autossuficiente, mas é pela vitória de Cristo que nos tornamos, então, vencedores. Né? Assim como ele se assentou com o seu Pai. Né? Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Amém, irmãos. Essa igreja precisava, sim, perceber que a vitória não está naquilo que nós construímos, a vitória não está naquilo que nós conquistamos, a vitória está naquele que conquistou a verdadeira vitória na cruz do Calvário. Então, o Deus vitorioso é o único capaz de nos fazer também igualmente vitoriosos. E é a promessa dele para nós. É o resultado de estarmos nele, de estarmos com ele. E como consequência, ele nos honra com essa promessa aqui de Apocalipse. Darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Irmãos, a honra em abrirmos o nosso coração e nos deixarmos tratar pelo Senhor. A principal delas não é aparente, não é exterior. É interior e é eterna. Mas, além disso, o Senhor ainda nos dá, no mínimo, um rosto mais formoso quando nós temos a presença dele habitando dentro de nós. Então, meu convite para você e o desafio para a minha vida é manter a porta do meu coração aberta para o Senhor, abrir mão de toda a autossuficiência, não me deixar levar ou moldar pelo mundo e pelas questões à minha volta e à sua volta, e a ser enriquecido com a graça e com a presença do Senhor, tá? Que Deus continue nos abençoando, que o Senhor Jesus complete sua obra em nós, para o louvor da glória dele, em nome de Jesus. Pois é, meu irmão, você tinha pedido a palavra, depois acho que o Beto pode falar um pouquinho mais sobre a vigília, tá? E aí, já pode encerrar para nós também, tá, meu irmão? Por favor. Então, Ednei, esse estudo da igreja de Laodiceia me lembrou um filme chamado A Segunda Chance, com Michael
J. Smith, é muito, muito, muito joia. Então, fala justamente de uma igreja rica, né? De uma igreja numa zona de conforto e que leva uma chacoalhada da parte do Senhor. Então, é um filme que eu recomendo, eu creio que alguns devam já ter assistido. Estarei disponibilizando no canal da Betel esse filme. É um filme muito interessante que leva a toda essa reflexão que nós fizemos aqui nessa manhã. Inclusive, esse filme, ele deu nome ao trabalho que a gente tinha com moradores de rua, né? O trabalho, o nome partiu desse filme. Muito legal mesmo. Então, irmãos, aqui a gente está praticamente encerrando, né, o estudo por esse tempo dessas cartas. E como já foi falado e encerrado agora, né, e a necessidade de uma resposta para o Senhor. Eu acho que a resposta que a gente começa dando ao Senhor é buscando o que Ele quer de nós, né? Buscar a direção do Senhor, porque com certeza, apesar do coletivo, Deus trata o indivíduo, né? Cada um de nós de forma individual, e com certeza Ele trata a igreja porque Ele está no meio dela, Ele passeia no meio dela, né? Isso tudo a gente aprendeu. Então o convite é para que a gente participe da vigília, tá? Participe, se for possível, coloque no computador, na televisão, para sua família participar, porque esse é um momento que a gente vai ter reflexões sobre cada uma dessas igrejas, não vai ser um estudo longo, vai ser uma reflexão breve, né, onde a gente vai relembrar os defeitos, as qualidades de cada igreja, e vamos orar, né, orar, pedir ao Senhor que nos ajude naquilo que a gente se identificar nas fraquezas, e nos ajude a alcançar as qualidades de cada igreja, né, de forma individual, para que no coletivo isso seja refletido, né? E então o convite é esse, para que vocês participem, né? A gente vai ter os irmãos, as irmãs compartilhando da palavra, a gente quer a participação de todos orando, né? Vai ser dada a oportunidade e acima de tudo, né? A gente precisa ter um ouvido sensível e um coração responsivo, né? É uma oração que a gente tem feito sempre, e o Senhor nos dá um coração que responda a Ele, tá? Então, como ver essa informação da Ivaldinete, eu não tinha parado para pensar nisso, a gente vai conversar ainda, né? Mas eu acho que é mais saudável a gente fazer na véspera de feriado, porque aí, no outro dia, o pessoal tá livre para acordar um pouco mais tarde, teoricamente, né? Tá bom? Então, fiquem ligados, que logo, logo a gente coloca a informação atualizada, se vai continuar na terça ou se vai para quinta-feira, tá bom? Deus abençoe. Eu não sei se as outras cidades também, Santos, que tem um número grande de pessoas que trabalham em Santos, e também alterou o feriado. Eu creio que a maioria das pessoas da nossa igreja que estão empregadas trabalham em Santos, se eu não me engano, né? Mas a gente vai ver isso com carinho. Ora, por favor, meu irmão, já encerra para a gente. Eu ou Betinho? Você. Joia. Querido Deus, amado, bondoso Pai, obrigado por esse tempo tão precioso, obrigado pelo interesse desses irmãos e irmãs de estarem estudando e aprendendo mais da sua maravilhosa palavra. Obrigado pelos professores que se prepararam, que estudaram e que também, ó Deus, estão aqui apresentando as suas anotações, as suas pesquisas e também expondo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado aos seus corações. Tua recompensa sobre os professores, sobre os alunos, sobre todos os teus servos que estão participando e envolvidos, ó Deus, nessa escola bíblica dominical. Continue nos abençoando, nos dando sabedoria para compreendermos, ó Deus, as revelações que o Senhor tem apresentado no livro de Apocalipse e também colocando as aplicações necessárias às nossas vidas. Ó Deus, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, conceda-nos uma tarde extremamente abençoada ainda nesse domingo, abençoando o almoço de todas as famílias, também nos preparando para o culto presencial e online hoje à noite, que também o Teu nome seja exaltado na apresentação
da tua palavra nos cânticos e nas orações. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.